E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor e a partir de agora eu vou estar trazendo vídeos curtos, tá? Com conteúdos focados no Enem ou conteúdos focados nas atividades que a SED mandam e também com os conteúdos que os professores ensinam em sala de aula, aqueles que vocês têm maior dificuldade, tá? Tenta trazer uma linguagem mais informal, uma linguagem de fácil acesso para vocês estarem aprendendo todo o necessário sobre o conteúdo. Tá? E para essa primeira aula, eu trouxe um assunto sobre redação. A nossa redação, querida redação do Enem, a redação dissertativa argumentativa, que vale 1000 pontos. Tá? A redação dissertativa argumentativa, tá? O que ela é? Dissertar é o ato de você escrever e discernir o assunto, né, com argumentos e tudo mais. A argumentação é você utilizar esse argumento com a sua opinião, tá? Então você vai escrever sobre um tema, colocando a sua opinião e as suas visões sobre aquele tema. Se você acha errado, se você acha certo, você tem que mudar, se não tem que mudar. Certo? A nossa redação, tá? Ela é dividida em 3 grandes partes: a introdução, o desenvolvimento e a nossa conclusão. Hoje vou estar trazendo o que é a introdução, quais são as estruturas dentro da introdução e 3 tipos de introdução, ou seja, como eu posso estar iniciando a minha introdução. Porque não é simplesmente colocar opinião e pontos de vista, mas você pode colocar um fato histórico, um dado estatístico, uma citação. São N maneiras, tá, de se estar iniciando a sua introdução. E aqui vocês vão aprender, tá bom? Vamos lá então. Introdução. Gente, a introdução ela é formada pela tese e pelos pontos de vista. Tá? O que é a sua tese? A tese é a principal ideia de quem está escrevendo, a principal ideia do autor. É o norte para todo o seu corpo textual. Então, todo o seu texto vai se embasar em cima da sua tese. A tese sendo a sua opinião, tá? É o fato se você vai concordar, não concordar, acha errado, acha certo, tem que mudar e o porquê tem que mudar. Tá bom? Essa é a sua tese. Os pontos de vista vão ser outras 2 visões, eu falo 2 por quê? Porque você coloca 2 pontos de vista geralmente, tá? Mas são as suas outras visões sobre aquele tema que vão sustentar e dar um apoio para a sua tese. Então aqui, eu concordei, não concordei, aqui são os motivos pelos quais eu concordei ou não concordei, tá bom? Lembrando que um ponto de vista é igual a um parágrafo. Então, se você coloca 2 pontos de vista, você tem que colocar 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você coloca um ponto de vista, um parágrafo de desenvolvimento. Colocou 3 pontos de vista, 3 parágrafos de desenvolvimento. Porque a introdução, tendo como função introduzir o assunto, tudo o que é pautado na sua introdução tem que ser discernido e dissertado no desenvolvimento e recapitulado na sua conclusão, tá bom? E quantas linhas é o meu máximo para eu fazer uma introdução? 6 linhas, tá? A sua introdução ela tem que estar dentro de 6 linhas. Pode ser menos? Pode, mas não menos que 3 e não mais que 6, tá bom? Para e manter uma estética textual, que também é uma coisa muito cobrada, tá? Sua introdução não pode ter 10 linhas, desenvolvimento 6, o outro 3 e a conclusão outras 11 linhas. Não pode. Gera digamos assim, não tem uma estrutura textual da dissertação argumentativa que é o que necessita nesse tipo de texto, tá? Então, seus parágrafos têm que ter o mesmo número de linhas, o mesmo número de palavras, assim, aproximado, tá? Pode ter 7 outros 6? Pode, mas não pode ter um 7 e outro 5, tá? Já gera uma disparidade estética aí, tá bom? Então, a introdução, recapitulando, ela vai ter a sua opinião principal, com sustentações a ela, que são os motivos pelos quais você impôs a sua opinião, e lembrando que um ponto de vista é igual a um parágrafo, tá? Isso aqui é proporcional. Aumentou aqui, aumenta aqui também. E agora sobre os tipos de introdução, como eu posso estar iniciando o meu texto, escrevendo ele. A gente começa falando aqui da introdução por tese, que é a mais comum
que os jovens escrevem. Por quê? Porque é aquela que você escreve e nem percebe que está escrevendo. Porque ela simplesmente se baseia na tese e nos pontos de vista. Ou seja, ela é a estrutura principal de qualquer introdução. Tá? Então você vai colocar a sua tese sempre na primeira linha. Lembrando, a tese principal é do autor. É se você concorda ou não concorda. Tá? De forma impessoal, tá, gente? Esse eu concordo ou não concorda é uma forma figurada de estar falando. Porque você não pode colocar eu e nem nós, ou seja, a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural na sua redação. Tá? Tudo de forma impessoal. Não pode conjugar verbos, eu estou achando, eu estou achando, não. Acha-se, acredita-se, depreende-se, faz-se, tá? Essas partículas, se, lhe, te, somente o a, o, que são os pronomes oblíquos átomos na língua portuguesa, eles têm que aparecer na sua redação para torná-la impessoal. Tá bom? Então, temos a nossa ideia principal, a qual você vai colocar na primeira linha. Posso sim estar colocando na primeira e na segunda linha, mas não mais que isso também, tá? Deixa ela bem exposta, bem imponente ali, porque a tese é o que norteia seu texto, tá? E os pontos de vista, no mínimo 2 pontos de vista, tá? Pode colocar mais? Pode, mas lembrando, tudo que você colocar, você tem que estar dissertando sobre no fim. Você não pode colocar um assunto aleatório e não falar sobre ele depois. Então, a introdução por tese é basicamente isso. É colocar a opinião, os pontos de vista que são a sustentação da sua opinião, tá? E somente isso. Beleza? Agora, trazendo e enriquecendo um pouco mais a sua redação, nós temos a introdução por alusão histórica, tá? O próprio nome, histórica, né? Ela provém de um fato histórico, um acontecimento histórico que é relacionado ao seu tema, tá? E por ser relacionado, eu não posso citar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial em um tema que fala de violência contra a mulher. Não tem uma conexão, uma relação entre essas duas coisas. Então, você vai ver o seu tema. Putz, esse fato histórico, ele se relaciona ao meu tema. Então vou citar, fazer um contexto histórico ali e trazer para o presente, tá? Aí tudo bem. Então temos um fato histórico relacionado ao seu tema. Esse fato histórico gerou consequências, certo? Toda a ação tem uma reação, tá? Em específico no fato histórico, essa reação, que serão as consequências, elas têm que estar ligadas desde a época histórica até o presente de agora, tá? Então, você não pode citar um fato histórico que ocorreu e acabou lá, tá? E não é mais visto até os dias atuais. Sempre tenham em mente que o que aconteceu gerou consequências que são visíveis, não da mesma forma que antes, mas elas deixaram rastros que nós podemos estar percebendo ideologias daquela época sendo cultivadas até os dias atuais, tá bom? Exemplo, caminhos para combater o racismo no Brasil seria seu tema. Eu vou citar como fato histórico o colonialismo no século XV, tá? Com a supremacia branca, o etnocentrismo, tá? O eurocentrismo, toda aquela questão de Europa, centro do mundo, levando a cultura e o conhecimento para as colônias, porque nós somos superiores, nós temos conhecimento, nós temos a navegação e a arte. Vocês não têm nada, vocês são povos coitados que têm que ter um pouco de cultura e a nossa é a melhor. Desde aquela época, né, essas questões de superioridade de uma raça são visíveis até os dias atuais, né? A questão do mercado de trabalho, inclusão do negro nas faculdades, são tabus sociais que a gente tem que combater e que se disseminam desde essa época, porque a escravização, né, a questão de falar que os negros devem ser escravos, que os negros não têm cultura, que são uma minoria, as classes não podem ter igualdade, sempre vai ser uma superior. Isso é visto até os dias atuais. Como eu falei, não de forma igual, porque não tem mais escravização hoje, né? Foi abolida em 1838. Claro, em alguns casos ainda existe, não é exposta, mas a gente pode perceber escravização infantil, trabalho infantil, né? Mas a questão do preconceito, né, que seria a essência da questão do racismo ali, neste tema em específico, é visível até os dias atuais. E onde foi começada? Nessa época. Pode ter sido começado antes? Pode, mas eu quis citar essa, tá? Porque eu sabia dessa e tem relação aos dias atuais, tá bom?
E agora? Ah, não. Ainda volta aqui, tá? Detalhe. O seu fato histórico, ele tem que ter, no máximo, 3 linhas, tá? A sua introdução tem 6 linhas. O fato histórico tem que ter 3 apenas, tá? Não ultrapasse disso. Porque tem uma coisa chamada no Enem, a competência 3, que é a capacidade de argumentação e exposição de fatos. Então, se você cita muitas, faz muitas citações, deixa uma alusão histórica extensa, você não está colocando originalidade no seu texto. Está apenas copiando e colando, tá? Ideologias e pensamentos que já são comprovados e provenientes de outras pessoas, que não é você, tá? Só fazendo essa colagem no seu texto. Você vai perder ponto, tá? Então, 3 linhas, fazendo um contexto básico e objetivo ali. Cita as consequências, que seriam os seus pontos de vista. Aqui são sustentando a tese, tá? As consequências são o que sustentam o fato histórico, então são os seus pontos de vista, que são relacionados no presente, que são visíveis até os dias atuais, tá? Essas consequências, né, os pontos de vista, eles vão ser os rastros que esse fato histórico deixou no presente agora, tá? Esse é o ponto de vista da alusão histórica. As consequências que o fato histórico deixou nos dias atuais, tá? E agora sim, indo para o nosso último tipo de introdução de hoje, introdução por definição, tá? A introdução por definição, ela tem o objetivo de definir o termo. Então, quando eu não tenho uma opinião formada, não tenho uma alusão histórica, um acontecimento histórico, não tenho um dado estatístico, não tenho nenhuma citação para estar colocando na introdução, eu defino. Eu pego meu tema, como por exemplo, obesidade, o grande mal do século, né? Vou lá, faço a definição de obesidade, né? Na primeira linha, e ela vai ser como se fosse a sua tese. Ah, e os pontos de vista? Os pontos de vista vão ser as causas daquela definição. A obesidade, quais são as causas? Problemas de saúde, transtornos psicológicos, porque, querendo ou não, a sociedade atual, ela impõe padrões que devem ser seguidos, né? Né? Cada um tem o próprio discernimento, mas assim, a gente todo dia se depara com padrões que a sociedade impõe pra gente estar seguindo as causas disso, né? Então, uma pessoa que está um pouquinho acima do peso, por exemplo, é vista com maus olhados aí na cidade, né? Por quê? Porque não está seguindo os padrões sociais. Então, além dos problemas de saúde, ela vai ter transtornos de exclusão social, que seriam as causas daquele problema que você definiu, tá bom? Então, gente, introdução é bem simples, tá? Fatos importantes da introdução tem que ter a opinião, que é a sua tese, a sustentação da tese, que são os pontos de vista, e tudo que você colocar na sua introdução, você escreve no desenvolvimento e depois recapitula na sua conclusão. Beleza? Gente, introdução é isso. Nas próximas aulas, vou estar trazendo exemplos de introdução por tese, por definição e alusão histórica aqui para vocês. Tá bom? Por hoje é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Até mais. Abraço.